Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês neste feriado, dia 7 de setembro, sábado, para juntos podermos ler a palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe aqui também um comentário, por favor, pelo menos um emojizinho, um coraçãozinho, um beijinho para mim, uma palminha, um joinha, não importa, mande para mim, só não quero cara feia, nem brava, nem chorando, vamos com muita alegria. E é isso aí, muito obrigada por vocês que deixam no nosso canal, tanto aqui na leitura quanto no devocional, seu carinho ali para nós. O canal agradece, é muito bom demais mesmo para o canal. Também, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. E ao se inscrever, também faça parte dessa turma que dá joinha, que deixa comentário, que compartilha, tá bom? Vamos que vamos para a nossa leitura, porque hoje nós temos aniversariantes e eu quero orar por eles e também pela nossa nação, né? Nós precisamos orar pelo nosso Brasil. E hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 23, 24 e 25. Tá? Daqui a pouco nós falaremos qual será a nossa palavra-chave nesse dia de independência do Brasil. Então vamos que vamos. 2 Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada se fortaleceu e fez um acordo com os comandantes dos batalhões de Sem. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: aqui está o filho do rei. Ele reinará conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo. Outra terça parte no palácio real. A terça parte restante ficará na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se ao redor do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos comandantes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e os seus filhos trouxeram para fora o filho do rei, puseram nele a coroa e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Em seguida proclamaram no rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Ela viu o rei à entrada em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei e todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou as próprias vestes e gritou: Traição, traição!
O sacerdote Joiada ordenou aos comandantes dos batalhões de 100 que estavam encarregados das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem à espada todo aquele que a seguir, pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à entrada da porta dos cavalos no terreno do palácio e lá a mataram. Joiada fez uma aliança pela qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo para que apresentassem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os comandantes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei, desde o templo do Senhor até o palácio, passando pela porta superior, e assentaram o rei no trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade se acalmou, depois que Atalia foi morta. Segundo Crônicas, capítulo 24. O reinado de Joás, rei de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, e a Assembleia de Israel determinaram para a tenda do testemunho? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram um cofre e o colocaram do lado de fora à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as no cofre até enchê-lo. Sempre que os levitas levavam o cofre até os supervisores do rei, e estes viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-no e o levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à Joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios usados na ministração e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, foram apresentados holocaustos continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos.
foi sepultado com os reis na cidade de Davi, por causa do bem que havia feito em Israel, a Deus e ao seu templo. A impiedade de Joás. Após a morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Eles abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes de Azerá e aos ídolos por causa deles. A ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor lhes tivesse enviado profetas para trazê-los de volta para si, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs de pé diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Alguns, porém, conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Que o Senhor veja isto e faça justiça. Antes de findar o ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para o rei de Damasco tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da Amonita Simeate, e Jeozabade, filho da Moabita Sinrite. Quanto aos seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas crônicas do profeta Ido, e Amazias, o seu filho, sucedeu como rei. 2 Crônicas, capítulo 25. O reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens escolhidos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 100 talentos de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está em Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e os 100 talentos de prata que paguei às tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados.
Amazias encheu-se de coragem e conduziu o exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, levou-os para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não permitindo que participassem da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem puderam salvar o seu próprio povo? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare! Por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: Vem me enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes que derrotaste Edom e agora estás arrogante, mas fica em casa. Por que provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e o seu povo a Jeoás, pois havia pedido conselhos aos deuses de Edom. Então, Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Jeoás capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 400 côvados do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, bem como dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto dos seus antepassados na cidade de Judá. Encerramos nossa leitura de hoje e a nossa palavra-chave é independência. E de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 7 de setembro, dia da independência. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano nesse dia 7 de setembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida hoje. Parabenizamos também minha querida amiga missionária Silmara Costa, lá em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Minha amiga Silvia Viana, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. A Vitória Aparecida, lá em Pochorel. O Vinícius São Andag, lá em Araguari. O Jorge Fernando, lá em Rondonópolis.
a Alta Santos, minha prima, lá em Goiânia, a Ni Silva, lá em Sumaré, São Paulo, e a minha queridíssima amiga Carmen Lúcia, lá em Poxoréu, Mato Grosso. Nós também estamos contentes porque hoje nós comemoramos a independência do Brasil, não é verdade? Então nós vamos orar, quero orar por isso, orar pelo nosso país também hoje. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder a Silvia Viana, a Silmara Costa missionária, a Vitória Aparecida, ao Vinícius Sawandag, ao Jorge Fernando, a Alta Santos, minha prima, a Ni Silva e a Carmen Lúcia, minha amiga lá em Poxoréu. Agradecer porque o Senhor concedeu a eles mais um ano de vida nesse dia 7 de setembro. Agradeço ao Senhor por conceder aos casais mais um ano de casados, aos bebezinhos mais um mês de vida. Clamo, ó Deus, para que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja o que alcance esses aniversariantes desta data. Também rogo as bênçãos de amor, de paz, de saúde, de prosperidade, de harmonia, de alegria, de paz, de muitas felicidades e muitos anos de vida para cada aniversariante, para cada casal, para cada bebezinho. Em nome de Jesus. Rogo a Deus também pela nossa nação. Hoje é o dia da independência do nosso Brasil. Nossa nação tem passado por situações adversas, circunstâncias difíceis, Pai, desentendimentos políticos, mas nós sabemos que nós não dependemos dos políticos. Nós não dependemos, Pai querido, dos nossos governantes. Nós não dependemos das decisões que eles tomam, Pai querido, ali nas suas classes, Pai. Quer seja deputado, quer seja senador, quer seja o presidente, quer sejam ministros. Nós não somos dependentes dessas situações. Nós dependemos do Senhor, meu Pai. E é ao Senhor que nós recorremos neste momento, para que o Senhor governe nosso país, Pai querido, porque bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós clamamos ao Senhor que seja Deus da nossa nação. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor há de fazer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa nação. É em nome de Jesus que oramos. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?